Você sabia que um tornado pode destruir uma cidade inteira em questão de minutos? Isso mesmo! Eles são capazes de causar danos tão rápidos e intensos que, em muitos casos, as pessoas mal têm tempo de se proteger. Mas, por trás dessa força descomunal, há uma série de fenômenos meteorológicos complexos que tornam um tornado possível. E o mais impressionante é que, apesar de toda a tecnologia que temos hoje, ainda há muito mistério sobre como esses gigantes da natureza realmente se formam. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre os tornados, desde como eles se formam até o impacto que tem no nosso planeta. Fique ligado, porque você vai se surpreender com o que vamos contar. Os tornados são considerados um dos fenômenos naturais mais poderosos da Terra. Imagine um vento tão forte que pode arrancar árvores do chão, destruir casas e até levantar carros do asfalto. Mas o que realmente é um tornado? Basicamente, é uma coluna de ar em rotação que se forma quando há uma diferença de temperatura e umidade muito grande entre as camadas de ar. Quando o ar quente e úmido se encontra com o ar frio e seco, uma instabilidade é criada, e isso pode resultar em uma tempestade muito forte. E é dentro dessas tempestades que os tornados podem se formar. A formação de um tornado começa quando uma supercélula, uma tempestade muito intensa, se forma. Dentro dessa supercélula, o ar começa a girar, e, em alguns casos, essa rotação se estende até o solo, criando um tornado. O que é fascinante é que esses ventos podem atingir velocidades de até 500 km por hora, o que é mais rápido do que a maioria dos carros de corrida. Isso torna o tornado não só uma força destrutiva, mas também um dos fenômenos meteorológicos mais imprevisíveis. Mas o que realmente faz um tornado tão perigoso não é apenas a força do vento. Os tornados podem ocorrer sem aviso, pegando as pessoas totalmente de surpresa. A maioria deles dura apenas alguns minutos, mas esse tempo é suficiente para causar estragos. Tornados podem ser formados de forma tão repentina que não há muito tempo para se preparar. E é por isso que, em regiões mais propensas a esse fenômeno, como o centro dos Estados Unidos, é tão importante estar sempre atento às previsões do tempo. Falando nisso, você sabia que os tornados podem ser classificados de acordo com a sua intensidade? A escala que usamos para medir esses fenômenos é chamada de escala Fujita. Essa escala vai de F0 até F5, sendo F0 mais fraco e F5 mais intenso. Tornados F0 podem causar danos mínimos, como arrancar galhos de árvores, enquanto os tornados F5 têm o poder de destruir tudo em seu caminho, desde casas até grandes edifícios. O tornado de Orlando, em 2013, é um exemplo clássico de um tornado F5, com uma largura impressionante de 4 km. Ele foi tão grande que causou danos em uma área de mais de 160 km. Agora, uma das perguntas mais comuns quando falamos sobre tornados e onde eles acontecem? Embora o cinturão de tornados nos Estados Unidos, que se estende do Texas ao norte do Canadá, seja a região mais conhecida, tornados podem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Isso mesmo! Até no Brasil, que não está no cinturão, já foram registrados tornados. A diferença é que, por aqui, eles tendem a ser menos frequentes e menos intensos. No entanto, quando ocorrem, os tornados podem ser devastadores, especialmente em áreas mais vulneráveis. E falando sobre a imprevisibilidade dos tornados, uma característica bastante interessante desses fenômenos é que eles não têm uma forma fixa. O funil de vento que caracteriza um tornado pode variar de um pequeno e estreito vórtice a um gigantesco redemoinho de ar, com centenas de metros de largura. Essa variação torna ainda mais difícil prever a quantidade de destruição que um tornado pode causar. Em alguns casos, a destruição é tão severa que não se pode nem reconhecer a área onde o tornado passou. Você sabia que o tornado mais forte já registrado na história foi o tornado de Tri-State em 1925? Esse tornado percorreu 3 estados nos Estados Unidos e causou danos imensos em sua trilha. Ele foi tão intenso que destruiu cidades inteiras, matando mais de 600 pessoas. O incrível é que o tornado teve uma largura de até 1,6 km e sua trajetória de destruição percorreu mais de 350 km. Isso significa que ele esteve ativo por mais de 3 horas, o que é extremamente raro, já que a maioria dos tornados dura de 10 a 20 minutos. Agora, não é só a força e a velocidade do tornado que causam estragos.
Os tornados podem levantar objetos pesados do solo e jogá-los a quilômetros de distância. Em alguns casos, carros, árvores e até animais podem ser arrastados, causando mais destruição. Isso acontece porque a pressão do ar dentro do tornado é extremamente baixa, o que faz com que os objetos na área ao redor do tornado sejam literalmente sugados para dentro do funil. Mas o que podemos fazer para nos proteger? Felizmente, a tecnologia tem avançado bastante, e hoje temos sistemas de alerta que podem prever a formação de tornados com algum tempo de antecedência. No entanto, como os tornados são tão imprevisíveis, o melhor é sempre estar preparado. Em áreas mais propensas, como no centro dos Estados Unidos, a população é treinada para agir rapidamente, indo para abrigos subterrâneos ou áreas sem janelas. Essas medidas podem salvar vidas. E, por fim, você sabia que os cientistas ainda estão tentando entender melhor os tornados? Apesar de todo o conhecimento que temos sobre eles, muitos aspectos ainda são um mistério. Por exemplo, como um tornado pode começar em uma tempestade que parece tranquila? Ou por que alguns tornados são mais intensos do que outros, mesmo em condições meteorológicas semelhantes? Essas e muitas outras perguntas ainda estão sendo investigadas por meteorologistas ao redor do mundo. Agora que você conhece um pouco mais sobre os tornados e sua incrível força, que tal pensar sobre tudo o que a natureza é capaz de fazer? É impressionante como fenômenos como esse nos lembram da força incontrolável da natureza, mas também da importância de estarmos preparados. Agora, antes de terminarmos, é interessante saber que, apesar da enorme destruição que um tornado pode causar, ele também tem um papel ecológico. O impacto de um tornado pode até ajudar na regeneração de ecossistemas, removendo árvores velhas ou plantas que estavam impedindo o crescimento de novas espécies. Isso acontece porque, após a passagem de um tornado, o solo pode ser mais fértil e propício ao crescimento de novas plantas, o que beneficia a biodiversidade da região. E se você acha que todos os tornados são iguais, está enganado. Existe até uma coisa chamada tornado multivórtice. Em vez de um único vórtice, o tornado pode ter vários vórtices menores que se formam simultaneamente, o que torna a destruição ainda mais intensa e imprevisível. Os cientistas ainda estão estudando como esses tornados se formam e como podem ser mais eficazes na previsão desse fenômeno. O mais interessante é que, apesar de todos esses avanços, os tornados continuam sendo um dos maiores mistérios da meteorologia. Por mais que possamos prever sua formação, nunca sabemos exatamente onde e quando eles vão atingir com força total. E é isso que torna o estudo dos tornados tão fascinante, em cada um é único, com seu próprio comportamento e intensidade, e sempre nos desafia a aprender mais sobre o mundo ao nosso redor. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e, claro, compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender sobre os mistérios da natureza. E não se esqueça, tem mais um vídeo incrível sobre fenômenos naturais aparecendo agora na tela, e você vai adorar. Clique nele para assistir. Até o próximo vídeo, pessoal!